Boa noite! Good evening, everyone. Hoje vamos falar sobre outra diferença entre os americanos e os britânicos. Eu fiz um vídeo passado sobre coisas diferentes como cookie and biscuit. So today we're going to talk about some more differences between the Americans and the British. I previously made a video about things that are different, like cookie. They call it biscuit. Um, Hoje vamos falar sobre a ortografia, cambios ortográficos entre os americanos e os britânicos. So we're going to talk about spelling differences between American words and English words. And tem muitas coisas que são diferentes um, entre a ortografia britânica e a ortografia americana. Mas vamos falar sobre a, as coisas que muitas pessoas estão vendo. So we're going to talk about, there's a lot of changes, but we'll talk about the more common ones, the ones most people see. So então, en los 1018, so in the 1800s, os Estados Unidos ganó su independencia dos británicos. So in the 1800s, we gained our independence. And ao tempo, eles estavam falando que a ortografia está bem ruim. So they were saying that the spelling and the words are kind of strange. As palavras são estranhas. A maneira de falar são estranhas. So the words are weird. The way of saying them is weird. Eles falavam, por que nós estamos utilizando uma letra, mas falamos outra letra? So they were saying, why do we have one letter in the word and we're saying a different letter? We're using a different sounds. So falavam que tem muitas coisas, muitos problemas com a língua inglês britânica. So they were arguing that there's many bad things with the English, the British English. Então eles falavam que precisamos simplificar a língua. Por exemplo, se utilizamos uma letra, temos que falar a letra, não como os britânicos fazem. Eles têm letras que falam diferente, têm som diferente. Então eles falavam muito complicado. So, they were saying that there's words in a word that we don't use, words that have a different sound, and it's just complicated matters. Vamos a simplificar la língua. Então, Noah Webster en los 1018 escribió un diccionario. So he wrote a dictionary, Noah Webster. En o diccionario, ele mudou muitas palavras, simplificou muitas das palavras americanas. So he changed a lot of the words, the British words. When he changed the British words into American words, he changed a lot of them. He simplified the words. Ele simplificou muitas as palavras. Então vamos ver o que ele fez. So let's see what he did. Let's go. A primeira coisa que Noah Webster fez foi mudar as palavras que tem O, U e R para O e R. Muitas pessoas falam porque ele quiser simplificar as palavras. Já falamos sobre isso um pouco, mas a outra razão que ele fez isso é porque, ao tempo, a tinta foi muito, muito caro. Muito, muito caro. Então, quando você está simplificando as palavras, você vai economizar o dinheiro. Desculpe meu português, ainda estou aprendendo. So, one of the first things he did was he decided to drop the O, the U, and the R to simply just OR. And we talked about some of the reasons earlier why he wanted to simplify the language, but there's another reason. And that reason is saving money. When the government writes papers, cuando o governo está escrevendo papéis, agora precisa menos tinta. So now they're saving money because they're using less ink. Então você pode ver as palavras armadura, Salvador e sabor mudaram. Os britânicos escrevem com O, U e R e os americanos escrevem com O e R.
Outra coisa que Noah Webster fez foi mudar as letras R e E e trocou as letras para E e R. E muitas pessoas falam, por que ele fez isso? Many people ask, why did he flip the letters? Se você, ele, para ele quiser simplificar a língua e utilizar o som das letras quando se escreve uma palavra. Por exemplo, so what he wanted to do, he wanted the words to sound like the letters they use. Por exemplo, se nós, a palavra litro em inglês é liter, mas como está escrito em inglês britânico, se nós utilizamos o som das letras, se fala litri, litri, mas isso é incorreto. Mitri, centri, isso é incorreto, porque a palavra é liter, meter, center. Então, a ortografia americana está escrito liter e o som das letras é a mesma coisa. Liter, meter, and center. So, by flipping the words, the words take the sound of the actual letters, the individual letters, and it flows correctly. If we use the British version, we would have to say it a little differently. The actually becomes tree. E por isso ele falou, o inglês britânico está um pouco errado. So that's why he said it's a little quirky. A mesma coisa aconteceu com as palavras que têm dois L's. Noah Webster falou que se falar como está escrito, não se pode falar bem, porque está escrito incorreto. Por exemplo, as três palavras que temos aqui, so the three words we have here, field, traveling, and jewelry. Se falamos como está escrito em inglês britânico, se fala fuel, lead, travel, ling, jewelry. Então, se você está olhando bem, você vai notar que se estão falando como duas palavras em A mesma coisa aconteceu com as palavras que têm double L. Same thing happened with the double L words. Ele falou que se falamos como está escrito, no, fica ruim. So he was saying that it comes out strange if we try to speak it the way it's spelled. Por exemplo, as três palavras. As três palavras se falam igual em os dois países, fuel, traveling e jewelry. Mas se falamos como está escrito em inglês britânico, se fala fuel, lead, traveling, jewelry. É como se são duas palavras em Então ele falou, não se precisa as dois L's. Com L se fala fuel, traveling, jewelry. So basically, it's almost as if there's two words when you use the double L. And he says we would have to sound it off a little differently, so he just dropped the L. Aqui temos bom exemplo porque simplificação ficou bem. Noah Webster falou que há palavras que tem O, G, U e E. Fica muito longe. They're too big. E não se precisa uma palavra tão grande. That we don't need words that big. E também, se falamos como está escrito, também fica ruim. Vamos ver as palavras em inglês. Catalog, dialogue e analog. Se falamos como está escrito em inglês britânico, se fala catalogue, dialogue, analogue, mas assim não é como se fala as palavras. So, if we try to pronounce them the way it's written, it sounds a lot different than the way it's actually spoken. As palavras são catalog, dialogue, analog, mas como está escrito, se fala catalogue, dialogue, analogue. Então falou, está escrito errado, mas precisa simplificação.
So he decided that it was too long, it's written incorrectly, and it needed simplification. Também com as palavras que tem AEE e OEE, ele simplificou para somente E. E a mesma razão, o som fica correto em as palavras pediatric, leukemia, fetus. Se fala como está escrito as letras. Por exemplo, a palavra pediatric, se falamos como está escrito em inglês britânico, se fala pediatric. Então, ele simplificou a palavra para termos som correto. So he did the same thing with words that had A and E and O and E. By simplifying it to just E, it takes the sound of the word the way it's spoken. So it sounds a little different if we try to, speak it the way it's spelled, using the sounds of the actual words. Ejemplo final, one final example. Él también decidió de trocar la letra S con C. As tres palabras, por ejemplo. So he decided to switch the letter S with Z. And we'll use the three examples. Los tres ejemplos: criticize, organize, recognize. Se falamos como está escrito en inglés británico, é criticize, organize, recognize. Então, mas não se fala assim. Se fala criticize, organize, recognize, como está escrito em inglês americano. Então, ele decidiu trocar a letra S por C. So he decided to change the S to a C because now we can say it the way it's written. Muitas pessoas fazem a pergunta: qual é a melhor forma de escrever? Many people ask, which is the better way to write? Mas não se pode dizer que os americanos escrevem melhor, que os britânicos escrevem melhor, porque nós utilizamos os dois. So we can't say one is better than the other because we both use both versions. Os americanos utilizan las palabras como os britânicos escreven, e os britânicos utilizan las palabras como os americanos escreven. So we use we use each other's words. Todos entendem as palavras. Se você escreve de maneira britânica nos Estados Unidos, dá para entender. Se você escreve de forma americana, está em Inglaterra, eles vão entender. Então não importa como você escreve como você quiser. Mas acho que se você está nos Estados Unidos, escreve como os americanos. Se você está na Inglaterra, escreve como os britânicos. So if you're going to be in the US, you write the way the Americans do. If you're going to be in England, you write the way the English write. Mas não se pode falar que uma é melhor que a outra. Porque todos utilizam as dois. Because we all use both versions. Espero que gostaron do video. Ciao, ciao. Até logo. Bye, bye. Take care.